Olá, Alexander, aqui é o Gabriel. Vamos iniciar o vídeo de verificação do seu exercício E3, exercício da terceira unidade do nosso curso de Spider SPP. Eu estou aqui com o seu arquivo aberto na minha máquina e nessa unidade 3 nós também teremos número, assim como todas as outras. Então, comece aí com o número 55 como o primeiro da sua sequência numérica. Após ver na unidade 2 a criação da EAP, da estrutura organizacional, cadastro de envolvidos, nós vamos, a partir de agora, entrar no gerenciamento do tempo. Então, a unidade 3 e 4 serão o gerenciamento do tempo, onde nós começamos esse trabalho descrevendo as atividades, listando as atividades, fazendo a documentação e mais para frente sequenciamento. Então, começamos e teremos bastante trabalho aqui no Gantt de atividades. Vou ajustar aqui para caber na tela. Por quê? Aqui nós pedimos que você importasse uma tabela, a tab 30, e transformasse na 31, transformando isso numa configuração. Deve ter feito aqui 31, para incluir. Depois eu vou dar uma olhada nas suas atividades e como você documentou isso. Começando pela tabela em si, eu vejo que nós temos aqui diversos campos. É uma sugestão que está no livro, né? Campos para essa etapa de detalhamento das atividades. É claro que conforme você vai praticando, você vai descobrir aqueles campos que mais atendem a cada situação. Mas na nossa proposta, você tem momentos diferentes no planejamento, momentos diferentes no controle, que se repetem nos projetos, então vale a pena criar essas configurações. Então a tabela 30 que vira 31 está aqui para isso, para nos lembrar que existem momentos diferentes que devem ser salvos em configurações. Anote aí, por favor, o número 20 e vamos conferir esses campos. Você colocou, nós temos elementos identificadores, então você colocou aqui código da EAP. Deixa eu procurar, nós temos também, por exemplo, o code, né, que é o código que está aqui atrás. Se eu trouxer para cá, ele vai ficar perto. Pronto, código. Nós temos o identifier também, mostrar a coluna, aqui em português deve estar identificador, vamos ver. E identificador aqui. Esse identificador ele parece o campo Unique ID do project, né? Se eu aperto Insert aqui, eu crio códigos numéricos que não se repetem e não mudam quando eu, por exemplo, tiro daqui, essa aqui é 34, dei Ctrl X e aqui vou colar. Então continua sendo 334. Então ele é um código único que não se repete, incluindo outra atividade aqui, aquele 34 não se repete, né? Vou deletar isso. Pronto. Então esses são códigos identificadores para documentação, registro, para tirar a ambiguidade dos elementos da sua EAP, agora EAP mais atividade. Nós temos nomes das coisas, coisas são produtos, são atividades, são marcos, são nomes das coisas. Nome abreviado você pode inserir, né? Tipo também, ele deixa ao seu critério escrever aqui o que você quiser e criar tipos diferentes. É um campo já vem pronto, mas nos parece um campo texto qualquer que você insere. Só é um padrão da ferramenta, esse já vem com um código que não conseguimos alterar. Os campos da ferramenta nós não conseguimos alterar o código. Podemos colocar um nome alternativo para exibição. Então, por exemplo, tipo de atividade. Ok? E eu crio, por exemplo, essas são atividades de administração. Eu propago para baixo e como é atividade, eu vou e deleto esses. Ok? Só atividade recebe tipo de atividade. E aqui produção, mesma coisa. Então teríamos dois tipos de atividade ou mais tipos. Então esse tipo aqui você pode usar de várias formas diferentes. Lembrando que todos os campos aceitam notas. Então esse campo será utilizado para... E aí insere aí o que você vai usar, como vai usar, em quais tabelas. Nas tabelas
de Gantt de atividades. Ok. Por quê? Por exemplo, esse é um campo type, mas se fosse um campo novo, um campo do usuário, como nós vimos lá no exercício 2, nós podemos acrescentar esse campo, campos do usuário, em várias tabelas diferentes. Então, por exemplo, eu posso pegar grau de interesse, que é, onde está? Ganho de atividade, grau de interesse, que foi um campo criado para a tabela de usuário, e inserir aqui, mostrar. Isso aqui não faz sentido, então lá no Notes eu escrevo que não devo inserir isso em nenhuma tabela que não seja o de usuários. Mas voltando, então nós temos nome, tipo, se é ALAP ou ASAP, que seria a técnica de agendamento, o volume e a unidade do volume. Então o que você deixou 100 aqui, imagino que seja por cento, né? Vamos deixar, minimizar aqui. Você colocou metros cúbicos, legal. Você deve usar bastante volume no seu projeto, que é bacana. Sendo assim, depois você vai precisar mudar isso aqui. O tipo DPH você vai mudar para produtividade, que aí vai ficar mais interessante ainda você utilizar o tipo da atividade em produtividade do que em duração, porque aí você precisa fazer esse tanto de metros cúbicos e a equipe faz tantos metros cúbicos por dia ou por hora melhor. E aí você vai descobrir o agendamento da quantidade de tempo, também conhecido como duração, então, duração das suas atividades, que é legal. E você pode ter equipes que trabalham diferente, então tem produtividades diferentes, e o Spider escolhe aquela que tem tempo para trabalhar e que trabalha melhor, então ele faz essa otimização para a gente. Bem, temos aqui divisível, início, término, prioridade, anotações. Aqui nas anotações, como nós comentamos também, é interessante colocar o dicionário da EAP e agora o dicionário das atividades também. Então, o que nós falamos para o dicionário da EAP pode ser aplicado também para atividades e ainda expandido. Então, descrição, objetivo, premissas, restrições, estimativa, critérios para estimativa de duração, critérios para estimativa de recurso. Então, quanto mais documentação, de acordo com as necessidades do projeto, melhor ficará esse entendimento dos envolvidos, menos problemas teremos no decorrer desse projeto. Vou cancelar aqui. Então, incluir e retirar campos não é problema, né? Sinto falta aqui nesse canto, na verdade aqui, eu vou, por exemplo, mostrar a coluna, definir para o usuário. Posso criar uma nova aqui? Não. Então, eu vou criar aqui novo campo do usuário B. Ok. Agora eu deleto esse e incluo aqui o campo do usuário B. Mostrar e fechar. E crio mais dois. Esse aqui vai ser o nível org 1. Esse aqui, nível org 2. E poderia criar o nível org 3 também, mas seria a mesma coisa. Para que serve isso? Nós criamos no Gantt dos recursos uma estrutura. Então você tem esse org pavimentação, seria o nível org 1, por exemplo, presidência. É o nível máximo da organização, certo? Repare que aqui é o nível 1 da sua EAP. Aqui é o nível 1 da EAO. Então tem presidência, diretorias e setores. Eu vou incluir então aqui nível org 3. Configuramos aqui a mesma coisa, os mesmos nomes e todo mundo está na presidência. Aqui estão alguns departamentos, aqui estão alguns setores. Você vendo o exercício corrigido do Paulo, nessa unidade 3, que foi o exercício que eu pedi que todos verificassem, além dos seus vídeos, verificar o do Paulo também, você verá como, por exemplo, criar uma EAP baseada nessa configuração. Podemos fazer aqui rapidamente, mas não deixe de ver o vídeo do Paulo.
Aqui eu vou incluir, eu não lembro quais são as diretorias, técnica, operacional e administrativa. Bom, aqui é a diretoria administrativa para todo mundo. Cadê? Propagar para baixo. Não tem? Ah, tá aqui. Propagar para baixo. Aqui, produção, eu vou botar a diretoria técnica. Aqui e aqui. E aí propago para baixo. Esse DT. Não. DT, não. DT. Propagar para baixo. E o outro eu esqueci. Cadê de novo? Operacional, DO. Então tá aqui, DO. Propagar para baixo. Aqui eu vou colocar DO, DT, 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 DO, DO. E aqui nós temos muitos setores, então eu vou chutando. Vamos ver. S1, S1, S2, S1, S1, opa, S3, desce, aqui. Ainda bem que o seu projeto não está muito grande, senão eu teria que pausar o vídeo. Vamos copiar isso. Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V. Aqui S2 para todo mundo. Pronto, mais um S2 aqui. Então todas as atividades possuem... Cadê? A presidência ficou escondida aquela hora. Pronto. Todas as atividades possuem nível organizacional. Os marcos não precisam de nível organizacional. Eles vão ficar flutuando fora dessa estrutura. Agora eu posso vir aqui em EAP, criar uma por código ou por estrutura. Por código eu pego só as atividades e organizo de algum jeito. Por estrutura eu pego os pacotes do trabalho, os produtos e classifico de um jeito, levando as atividades deles junto. Então eu quero por código, vou adicionar aqui do usuário esses três, 1, 2 e 3, nessa ordem, e ok. Essa é a estrutura, vamos ver, EAP por org. Código, e eu troquei tudo aqui, vamos ver, EAP por org, agora sim. Aí você cria o código do usuário 006. Ok. Sim, cadê? Ah, tem os códigos únicos, os códigos sempre tem que ser únicos. Então pego esse, EAP por org, e alterno, e agora eu consigo ver, as atividades separadas por nível organizacional. Tá? E isso dá para ser alterado por aqui. Agora que eu vi, você já criou alguns outros, né? Então você já criou atividades e marcos, por produto. Por produto, parece que foi um teste que não deu muito certo, né? Quando o teste não dá muito certo, você pode reorganizar, vir aqui e pedir para atualizar. Atualizar por código. E ele atualiza, porque essa atualização não é automática. Por exemplo, voltando para a sua EAP, atividades e marcos, se eu alterar isso aqui, por exemplo, daqui para baixo não é mais presidência. Isso aqui vai ser externo. Não, vai ficar externo. Você vai contratar isso aqui. Esse vai ser externo, externo, externo. Você não sabe como funciona aquilo. Voltando para EAP por... botei PRG, né? Disse a ordem. Isso continua bagunçado. Então, quer dizer, continua bagunçado. Isso não atualiza automaticamente. Então, EAP por... Vamos editar. Onde eu edito propriedades. Aqui eu boto um O. Ok. E peço para atualizar. Então tá aqui. Ok, atualizou. Tem os códigos. Alternar. E agora tá o que é meu e o que é externo. Bom, isso foi só um extra. Anote aí, por favor, o número 10 como próximo da sua sequência numérica. Então vimos a sua tabela. Falando agora sobre as atividades, falamos da documentação, vamos falar sobre as atividades. As atividades, elas representam ações, representam o tratamento de insumos em resultados que serão aproveitados em outras atividades ou
esses resultados entregues diretamente ao cliente. Para representar esse trabalho de transformação de insumo, nós devemos usar verbo. Então, por exemplo, o que me parece é que você fez uma subdivisão a mais do seu projeto em vez de listar as atividades. Esses me parecem pacotes de trabalho, porque a base foi separada em 2 trechos. Tudo bem, mas aonde está a atividade que produz esse trecho? O que é necessário fazer para produzir esse trecho? Isso aqui é a pavimentação. Então, um leigo diria: eu preciso pegar material, eu preciso nivelar o terreno, um verbo, aí eu preciso botar pedra e depois cobrir com alguma coisa. Tá? Essas são as atividades necessárias para eu fazer a base. Então, a subbase, eu preciso destruir terreno que está para nivelar o terreno, eu estou repetindo, né? Mas, enfim, criar atividades que representem a execução do trabalho necessário para entregar esses pacotes de trabalho, para entregar esses produtos. Okay? Qualquer dúvida quanto a isso, seria interessante rever a aula, o início da aula, pelo menos, onde o professor diferencia a atividade de produto e entrar em contato conosco no Moodle sempre, perguntando se precisar de um conceito de definição do que é, o que não é, atividade, marco, produto, e entender isso melhor para retornar. Okay? Então, vamos imaginar que essas sejam atividades. Isso para o exercício seguinte, que é da unidade 4, você deve rever, porque você vai colocar duração, e aí colocar duração em trecho fica mais difícil. Existe uma alternativa que é considerar isso aqui um pacote de planejamento, que seria um produto que organiza atividades que ainda não se podem estimar com clareza. Por exemplo, um projeto feito por fases, onde o projeto, eu não sei quanto tempo eu vou levar para fazer alguma coisa, porque faz parte do projeto estimar essa duração. Então eu crio o fazer como um pacote de planejamento, uma atividade com uma estimativa mais rasa, menos precisa, e que agregue várias atividades dentro de um pacote de planejamento. Isso é possível, mas não me parece o caso, já que eu não vi nenhuma documentação a respeito. Então, deve entrar em contato para verificar isso. Vamos dar uma olhada no sequenciamento que você fez. Deixa eu diminuir aqui o zoom. Essa aqui deve ser uma Hammock, vamos ver. Você tem que ter pelo menos uma Hammock. Hammock, tem 3. Legal. Vamos ver se está funcionando. Está. Você não deu erro porque a Hammock está funcionando, então você compreendeu. Interessante que nós não falamos de duração ainda, mas o seu projeto inteiro faz parte do caminho crítico. Né? Assim, o seu projeto inteiro é composto de atividades críticas. É um projeto linear com Hammocks que estão aí ligadas e também sem folga, né? Interessante. Bom, o sequenciamento aqui foi realizado. Lembrando que nós temos 4 tipos de sequenciamento. Nós temos lag. Esse lag pode receber um calendário. O assunto calendário é o assunto da próxima semana. E a Hammock ela precisa ter, vamos pegar isso aqui. Deixa eu ver quem é predecessor desse cara. Links, início e término do projeto. Então, nós temos uma coisa assim, para cá. Então, esse aqui é um término-término. Então, toda a Hammock ela precisa de 2 predecessores, pelo menos. Um início-início e um término-término. Para justamente determinar o início e o término dessa atividade. Ok? Vou pedir que você anote o número 59 como próximo da sua sequência numérica. E o último, porque a gente fica por aqui. Qualquer dúvida, por favor, entre em contato. Parabéns pelo exercício e até a próxima.